Nesta noite tranquila e sob a cobertura da graça e da vigilância de Deus, meu irmão e minha irmã, eu saúdo você com toda a paz restauradora e inabalável de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu sou Paulo Barbosa, e a mensagem que Deus tocou no meu coração nesta noite é sobre a importância do fechamento de ciclos. Deus curará feridas e fechará ciclos importantes na sua vida até o final desse ano. Entenda. Deus está prestes a falar diretamente com você através desta mensagem. Não é coincidência que você esteja aqui, neste exato momento. Deus conhece cada detalhe do seu coração. Deus sabe quais são os ciclos que precisam ser fechados na sua vida, as feridas que precisam ser curadas, as situações que precisam ser finalizadas, os capítulos que precisam ser encerrados para que novos começos possam surgir. Deus não apenas sabe, Deus vai responder. Deus vai atender aos detalhes do seu coração nesta mensagem. Então eu te peço que fique atento, abra o seu coração. Deixa que Deus fale com você de forma tão profunda e tão real, que quando você fechar este vídeo, você vai saber, com absoluta certeza, que Deus está fechando ciclos na sua vida e preparando você para uma nova temporada. Lembre-se também que aqui embaixo tem uma palavra chamada inscrever-se. No exato momento em que você clicar, seu nome completo será inscrito e registrado nesse canal que é uma corrente de oração, e eu estarei orando, pedindo e clamando pela sua vida. Peço também que você clique no símbolo do gostei, porque é uma mensagem positiva para o YouTube e faz com que outras pessoas conheçam essa corrente de oração. Compartilha com outras 3 pessoas que você sabe que precisam ouvir essa palavra sobre fechamento de ciclos. E, muito importante, ativa aquele sininho das notificações para que você não perca nenhuma oração, nenhuma palavra que Deus está preparando para você durante suas noites. E nos comentários abaixo, quero que você deixe uma mensagem dizendo: Deus fecha ciclos e cura feridas na minha vida. Deixe essa mensagem nos comentários para que a gente possa orar junto com você. Quero que você conheça a história de Jó e o fechamento do ciclo mais difícil da Bíblia. Jó era um homem íntegro e reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Ele tinha uma vida abençoada, 7 filhos, 3 filhas, muitos bens, reconhecimento social. Mas em um só dia, tudo mudou. Jó perdeu os filhos, os bens, a saúde, o reconhecimento. Por meses Jó viveu o ciclo mais doloroso da sua vida. Coberto de chagas da cabeça aos pés, sentado no monturo, raspando as feridas com um caco de telha. Sua esposa disse para ele amaldiçoar a Deus e morrer. Seus amigos vieram para consolá-lo, mas acabaram acusando-o de ter pecado. Jó chegou ao ponto de amaldiçoar o dia em que nasceu. Mas Deus tinha um plano para fechar aquele ciclo de dor. Está escrito exatamente em Jó 42:10. E virou o Senhor o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor deu a Jó o dobro do que antes possuía. Deus não apenas fechou o ciclo de sofrimento, mas abriu um ciclo de restauração dupla. Jó terminou sua vida com 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Teve mais 7 filhos e 3 filhas. Viveu 140 anos depois da sua restauração e viu 4 gerações dos seus descendentes. O ciclo de dor foi fechado e um novo ciclo de bênção foi aberto. Você sabe o que isso significa para você? Significa que Deus pode fechar o ciclo de dor que você está vivendo e abrir um ciclo de restauração. Não importa quão difícil tem sido, não importa quanto tempo tem durado, Deus pode virar seu cativeiro e dar o dobro do que você perdeu. Quero que você conheça a história de José e o fechamento do ciclo de injustiça. José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos quando tinha apenas 17 anos. Imagine a dor emocional. Aqueles que deveriam protegê-lo foram os que mais o feriram. José foi jogado numa cisterna, vendido como mercadoria, separado de tudo que amava. Por 13 anos, José viveu um ciclo de injustiça. Trabalhou fielmente na casa de Potifar, mas foi falsamente acusado pela esposa do patrão. Foi jogado na prisão, esquecido pelo copeiro do faraó. 13 anos de sofrimento injusto, de sonhos aparentemente mortos, de promessas que pareciam não se cumprir. Mas, quando chegou o tempo de Deus fechar aquele ciclo, tudo mudou em um só dia. José saiu da prisão e se tornou governador do Egito.
E quando seus irmãos vieram comprar comida durante a fome, José teve a oportunidade de se vingar. Mas ele escolheu fechar o ciclo com perdão. Está escrito exatamente em Gênesis 50, 20. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a muitos povos. José fechou o ciclo de mágoa e abriu um ciclo de propósito. Ele entendeu que Deus havia usado até mesmo a injustiça para cumprir um plano maior. Você tem vivido um ciclo de injustiça? Você tem sido ferido por pessoas que deveriam te amar? A história de José te ensina que Deus pode fechar esse ciclo e transformar sua dor em propósito. O que foi feito para te destruir pode se tornar o que Deus usa para te promover. Quero que você entenda algo muito profundo sobre os tempos de Deus. Está escrito exatamente em Eclesiastes 3, 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Deus tem tempos específicos para cada coisa na sua vida. Há tempo para plantar e tempo para colher. Há tempo para chorar e tempo para rir. Há tempo para sofrer e tempo para ser curado. E está escrito nos versículos seguintes: tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Você percebe que há um tempo para cada coisa. Há um tempo para viver certas experiências e há um tempo para encerrá-las. Há um tempo para carregar certas dores e há um tempo para ser curado delas. Há um tempo para viver certos ciclos e há um tempo para fechá-los. E eu profetizo que chegou o seu tempo de fechar ciclos. Chegou o seu tempo de ser curado. Chegou o seu tempo de encerrar capítulos dolorosos e abrir novos capítulos de bênção. Deus está dizendo que até o fim deste ano, ciclos serão fechados na sua vida. Quero que você conheça a história de Davi e o fechamento do ciclo de perseguição. Davi foi ungido rei quando ainda era jovem, mas passou anos fugindo de Saul. Anos vivendo em cavernas, sendo caçado como um animal, dormindo ao relento, comendo o que encontrava. Davi chegou ao ponto de fingir loucura para escapar dos inimigos. Por anos, Davi viveu o ciclo da perseguição injusta. Ele havia servido fielmente a Saul, havia salvado Israel matando Golias, havia tocado harpa para acalmar o espírito maligno que atormentava o rei. Mas em vez de gratidão, recebeu perseguição. Em vez de reconhecimento, recebeu ódio. Mas quando Saul morreu, aquele ciclo de perseguição foi fechado. Davi não precisou se vingar. Deus mesmo fechou aquele capítulo, e imediatamente um novo ciclo foi aberto, o ciclo do reino. Davi foi coroado rei e estabeleceu um dos maiores reinos da história. Está escrito em 2 Samuel 5, 12. Então, entendeu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo Israel. Davi entendeu que Deus havia fechado o ciclo de humilhação e aberto o ciclo de exaltação. Você tem vivido um ciclo de perseguição, de incompreensão, de rejeição? A história de Davi te ensina que Deus pode fechar esse ciclo sem que você precise se vingar. Deus mesmo pode encerrar o que tem te causado dor e abrir um novo capítulo de honra na sua vida. Mas agora eu quero que você tome uma decisão comigo, meu irmão e minha irmã. Se você está gostando dessa mensagem, clica naquele like para mim. Compartilha com pelo menos 3 pessoas que você sabe que também precisam fechar ciclos e curar feridas. Se inscreva e ativa aquele sininho para você não perder nenhuma oração. E nos comentários deixa de novo essa mensagem: Deus fecha ciclos e cura feridas na minha vida. Quero que você conheça a história de Ana e o fechamento do ciclo de esterilidade. Ana era estéril e vivia sendo provocada por Penina, a outra esposa de Elcana. Todos os anos, quando a família subia ao templo, Ana chorava e não comia por causa da sua dor. Ela vivia um ciclo de tristeza, de vergonha, de sentir-se incompleta. Por anos, Ana carregou a dor da esterilidade. Numa cultura onde ter filhos era fundamental para o valor da mulher, Ana se sentia rejeitada, diminuída, amaldiçoada. O ciclo de dor parecia não ter fim. Cada mês que passava sem engravidar era uma nova ferida no coração. Mas um dia,
Ana decidiu fazer algo diferente. Em vez de apenas chorar, ela fez um voto específico a Deus. Está escrito exatamente em 1 Samuel 1:11. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. E Deus ouviu a oração de Ana. Está escrito em 1 Samuel 1:20. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Samuel. Deus fechou o ciclo de esterilidade e abriu o ciclo da maternidade. Mas não apenas isso. Samuel se tornou um dos maiores profetas de Israel. O fechamento do ciclo de Ana não apenas trouxe bênção para ela, mas também trouxe bênção para toda a nação. Quando Deus fecha ciclos na sua vida, não é apenas para você, mas para abençoar outros através de você. Você tem vivido um ciclo de esterilidade? Não apenas física, mas espiritual, emocional, profissional? Um ciclo onde você sente que nada produz fruto? A história de Ana te ensina que Deus pode fechar esse ciclo e abrir um tempo de frutificação abundante. Quero que você conheça a história da mulher com fluxo de sangue e o fechamento do ciclo de enfermidade. Ela sofria há 12 anos. 12 anos. Havia gastado tudo com médicos e não melhorava, mas piorava. 12 anos de sofrimento, de isolamento social, de esperanças frustradas. Por 12 anos, ela viveu o ciclo da enfermidade. Não podia tocar em ninguém, não podia participar das atividades sociais, não podia ir ao templo. Era considerada impura pela lei. O ciclo de dor parecia não ter fim. Cada dia era uma luta para sobreviver. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, algo se acendeu no seu coração. Ela disse: Se eu tão somente tocar na sua veste, sararei. E quando ela tocou na orla da veste de Jesus, o ciclo de 12 anos foi fechado instantaneamente. Está escrito exatamente em Marcos 5:29. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquela enfermidade. Logo, imediatamente, 12 anos de ciclo de dor, um toque de fechamento e cura. Jesus disse: Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desta enfermidade. Deus não apenas fechou o ciclo de enfermidade, mas também abriu um ciclo de paz. A mulher não apenas foi curada fisicamente, mas também foi restaurada emocionalmente. Você tem vivido um ciclo de enfermidade, física, emocional, espiritual, um ciclo que parece não ter fim? A história dessa mulher te ensina que um toque de Jesus pode fechar instantaneamente o ciclo mais longo de sofrimento. Quero que você conheça a história de Pedro e o fechamento do ciclo de negação. Pedro havia prometido a Jesus que morreria por ele, que nunca o abandonaria. Mas na hora da pressão, Pedro negou Jesus 3 vezes. Imagine a dor, a culpa, a vergonha que Pedro sentiu. Pedro entrou num ciclo de culpa e condenação. Ele havia falhado no momento mais importante. Havia quebrado a promessa mais solene que havia feito. Havia negado aquele que mais amava. O ciclo de autocondenação poderia ter destruído Pedro para sempre. Mas Jesus não abandonou Pedro. Após a ressurreição, Jesus teve uma conversa específica com ele. Está escrito exatamente em João 20 e 1:15-17. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Entristeceu-se Pedro por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Jesus deu a Pedro 3 oportunidades de declarar amor para fechar o ciclo das 3 negações. Jesus não condenou Pedro. Jesus não o humilhou. Jesus fechou o ciclo de culpa e abriu um ciclo de restauração e liderança. Pedro se tornou o líder da igreja primitiva. Você tem vivido um ciclo de culpa, de condenação, de vergonha por algo que fez ou deixou de fazer?
A história de Pedro te ensina que Jesus pode fechar esse ciclo e abrir um novo capítulo de propósito e liderança na sua vida. Quero que você conheça a história de Naomi e o fechamento do ciclo de amargura. Naomi havia perdido o marido e os 2 filhos numa terra estrangeira. Ela estava sozinha, sem perspectiva, sem esperança. Quando decidiu voltar para Belém, disse às noras: "Não me chameis Naomi, chamai-me Mara, porquanto grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso." Naomi entrou num ciclo de amargura profunda. Ela culpava Deus pela sua dor, sentia-se abandonada, esquecida, castigada. O ciclo de lamentação parecia não ter fim. Cada dia era uma luta contra a depressão e o desespero. Mas Deus tinha um plano para fechar aquele ciclo. Ruth, sua nora, decidiu acompanhá-la e cuidar dela. Em Belém, Ruth conheceu Boaz, se casou com ele e teve um filho. Está escrito exatamente em Ruth 4:16-17. E tomou Naomi o menino, e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram nome, dizendo: "A Naomi nasceu um filho." E chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Deus fechou o ciclo de amargura de Naomi e abriu um ciclo de alegria. Ela não apenas teve um neto, mas esse neto foi avô do rei Davi. O ciclo de dor se transformou em ciclo de propósito eterno. Você tem vivido um ciclo de amargura, de revolta contra Deus, de sentir-se abandonado? A história de Naomi te ensina que Deus pode fechar esse ciclo e transformar sua amargura em alegria, sua dor em propósito. Quero que você entenda algo poderoso sobre o fechamento de ciclos. Está escrito em Isaías 43:18-19: "Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo." Deus está dizendo que Ele faz coisas novas, mas para isso, você precisa parar de se lembrar das coisas passadas. O fechamento de ciclos não é apenas sobre encerrar o que foi ruim. É sobre abrir espaço para o que Deus quer fazer de novo. É sobre liberar você do passado para que possa abraçar o futuro. É sobre curar feridas antigas para que você possa receber bênçãos novas. Quero que você conheça a história de Gideão e o fechamento do ciclo de medo. Quando o anjo do Senhor apareceu para Gideão, Israel estava sendo oprimido pelos midianitas há 7 anos. Gideão estava malhando trigo no lagar, escondido, com medo dos inimigos. Ele vivia um ciclo de medo, de insegurança, de sentir-se pequeno e incapaz. O anjo disse: "O Senhor é contigo, homem valente." Mas Gideão respondeu com dúvida e medo. Ele se via como o menor da sua família, da tribo mais fraca de Israel. O ciclo de baixa autoestima parecia definir sua identidade. Mas Deus tinha um plano para fechar aquele ciclo. Está escrito exatamente em Juízes 6:14. Então se virou o Senhor para ele e disse: "Vai nesta tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu?" Deus fechou o ciclo de medo e abriu um ciclo de coragem e liderança. Gideão se tornou um dos maiores juízes de Israel. Com apenas 300 homens, derrotou um exército de milhares. O ciclo de medo foi fechado e um ciclo de vitória foi aberto. Você tem vivido um ciclo de medo, de insegurança, de sentir-se pequeno e incapaz? A história de Gideão te ensina que Deus pode fechar esse ciclo e abrir um tempo de coragem e vitória na sua vida. Agora eu preciso que você entenda que todas essas histórias estão conectadas. Jó fechando o ciclo de sofrimento, José fechando o ciclo de injustiça, Davi fechando o ciclo de perseguição, Ana fechando o ciclo de esterilidade, a mulher fechando o ciclo de enfermidade, Pedro fechando o ciclo de culpa, Naomi fechando o ciclo de amargura, Gideão fechando o ciclo de medo. Todos experimentaram o poder de Deus para fechar ciclos e abrir novos capítulos. Eu profetizo que até o fim deste ano, Deus vai fechar ciclos na sua vida. Eu declaro que feridas antigas serão curadas. Eu decreto que capítulos dolorosos serão encerrados. Em nome de Jesus, eu profetizo que você vai experimentar o poder libertador do fechamento de ciclos. Você não é coincidência, você é propósito. Você está aqui porque Deus quer fechar ciclos na sua vida e abrir novos tempos de bênção. Sua história vai mudar a partir desta noite. Os ciclos que pareciam eternos vão ser encerrados. As feridas que pareciam incuráveis vão ser saradas.
Então feche os olhos comigo. Vamos orar. Vamos trazer esse momento sagrado onde você vai colocar diante de Deus todos os ciclos que precisam ser fechados na sua vida, todas as feridas que precisam ser curadas, todas as situações que precisam ser finalizadas. E eu quero que você tenha certeza de que Deus está te ouvindo, Deus está atento a cada palavra. Deus está pronto para fechar ciclos e curar feridas na sua vida. Senhor, nós te damos graças e honra por esta noite, por esta oportunidade de estar aqui novamente diante da tua presença, invocando o teu nome, declarando a tua fidelidade, exaltando o teu poder soberano que fecha ciclos e cura feridas. Nós te louvamos, Pai eterno, por ser um Deus que tem tempos determinados para cada coisa, que sabe quando é hora de encerrar e quando é hora de começar. Senhor, nós declaramos que o fechamento de ciclos está acontecendo na vida de quem está nos ouvindo agora. Nós declaramos que feridas antigas estão sendo curadas. Nós declaramos que capítulos dolorosos estão sendo encerrados. Nós declaramos que novos tempos estão sendo abertos. Nós declaramos que até o fim deste ano, ciclos serão fechados e novos começos serão estabelecidos. Senhor, que isso seja realidade na vida de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem nesta noite. Senhor, eu vejo aqui pessoas que estão presas em ciclos antigos, pessoas que estão olhando para suas vidas e pensando nunca vai mudar, sempre vai ser assim. Estou condenado a repetir os mesmos padrões. Minhas feridas nunca vão sarar. Senhor, eu vejo aqueles que estão cansados de viver os mesmos ciclos de dor, aqueles que perderam a esperança de que as coisas podem ser diferentes, aqueles que se resignaram com situações que deveriam ser temporárias. E eu declaro em nome de Jesus que Deus está prestes a fechar ciclos na vida dessa pessoa. Deus vai curar feridas que pareciam incuráveis. Deus vai encerrar situações que pareciam eternas. Deus vai abrir novos capítulos que pareciam impossíveis. Senhor, eu profetizo que até o fim deste ano, essa pessoa vai testemunhar o poder de Deus para fechar ciclos e abrir novos tempos. Pai, coloca no coração de cada pessoa que está nos ouvindo uma fé para crer que ciclos podem ser fechados, uma esperança de que feridas podem ser curadas, uma convicção de que novos tempos podem ser abertos, uma coragem para deixar ir o que precisa ser deixado e abraçar o que precisa ser abraçado. Tira o apego, Senhor. Tira o apego a ciclos que já deveriam ter sido fechados. Tira o apego a dores que já deveriam ter sido curadas. Tira o apego a situações que já deveriam ter sido encerradas. Tira o medo. Tira o medo de fechar ciclos. Tira o medo de deixar ir o que é familiar, mesmo que seja doloroso. Tira o medo de abraçar o novo. Tira a resistência. Tira a resistência à mudança. Tira a resistência ao processo de cura. Tira a resistência ao fechamento de ciclos. Senhor, coloca no coração dessa pessoa uma disposição para cooperar com teus tempos. Senhor, cura as feridas daqueles que estão escutando esta oração. Cura aquelas feridas que vieram de relacionamentos tóxicos. Cura aquelas feridas que vieram de traições e abandonos. Cura aquelas feridas que vieram de perdas e lutos. Cura aquelas feridas que vieram de fracassos e decepções. Cura aquelas feridas que vieram de rejeições e humilhações. Cura aquelas feridas que vieram de abusos e violências. Senhor, coloca bálsamo divino sobre cada ferida aberta no coração dessa pessoa. Senhor, fecha os ciclos que precisam ser fechados na vida de quem está nos ouvindo. Fecha o ciclo de relacionamentos destrutivos. Fecha o ciclo de vícios e dependências. Fecha o ciclo de padrões negativos. Fecha o ciclo de pensamentos autodestrutivos. Fecha o ciclo de comportamentos prejudiciais. Fecha o ciclo de emoções tóxicas. Fecha o ciclo de situações que não edificam. Senhor, que essa pessoa seja liberta de tudo que aprende ao passado. Senhor, abre novos ciclos na vida de quem está nos ouvindo. Abre o ciclo de relacionamentos saudáveis. Abre o ciclo de prosperidade e abundância. Abre o ciclo de saúde e vitalidade. Abre o ciclo de paz e alegria. Abre o ciclo de propósito e realização. Abre o ciclo de crescimento e desenvolvimento. Abre o ciclo de bênçãos e favor. Senhor, que essa pessoa entre numa nova temporada de vida. Senhor, que essa palavra sobre fechamento de ciclos fique cravada no coração de quem está nos ouvindo. Que não seja apenas uma mensagem que passa, que seja uma libertação que fica,
Que seja uma cura que permanece. Que seja um fechamento que liberta para novos começos. Que essa pessoa nunca mais se conforme com ciclos que deveriam ser encerrados. E em nome de Jesus, em nome do poder soberano de Deus, em nome daquele que ressuscitou dos mortos, em nome daquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, em nome daquele que faz todas as coisas novas, eu profetizo que essa pessoa vai experimentar o fechamento de ciclos, que essa pessoa vai ver feridas sendo curadas, que essa pessoa vai testemunhar situações sendo encerradas, que essa pessoa vai experimentar novos começos, que essa pessoa vai entrar numa nova temporada de vida, que essa pessoa vai ser liberta do passado e abraçar o futuro, que essa pessoa vai dizer, em breve, Deus fechou ciclos na minha vida, minhas feridas foram curadas, novos tempos se abriram para mim, sou uma nova criatura. Em nome de Jesus, eu profetizo isso, e quem crê diga amém, amém e amém. Aleluia. Meu irmão, minha irmã. Algo aconteceu nos bastidores do reino de Deus. Algo se moveu. Algo foi fechado. Você não percebe com os olhos físicos, mas espiritualmente, nos bastidores, Deus começou a fechar ciclos na sua vida. Deus ouviu cada clamor por libertação. Deus viu cada lágrima de dor. Deus conhece cada ferida que precisa ser curada. Você não é coincidência. Você não é acaso. Você é propósito. Deus te colocou aqui, neste exato momento, para ouvir essa palavra de que Ele vai fechar ciclos na sua vida. Você já experimentou o poder de Deus para fechar ciclos antes, não é verdade? Você já viu Deus encerrar situações que pareciam eternas. Você já testemunhou Deus curar feridas que pareciam incuráveis. Você já experimentou Deus abrindo novos capítulos na sua vida. E agora Deus vai fazer novamente, mas de forma ainda mais poderosa. Até o fim deste ano, ciclos serão fechados na sua vida. Você ouça bem, até dezembro, Deus vai encerrar capítulos dolorosos. Até o fim do ano, feridas antigas serão curadas. Até 31 de dezembro, novos tempos serão abertos na sua vida. Acredite nisso, declare isso, viva isso. A fé que você exercitou agora nesta oração não vai ser em vão. Deus viu cada disposição para deixar ir o passado. Deus ouviu cada clamor por cura. Deus conhece cada desejo de novos começos. E Deus vai honrar com fechamentos poderosos e aberturas sobrenaturais. Mas antes de você sair, eu quero lembrar você que na descrição deste vídeo, você vai encontrar devocionais extraordinários que vão fortalecer sua fé diariamente. Esses devocionais vão te ajudar a viver a realidade desta oração no dia a dia. Acesse agora mesmo. Comece a sua jornada de transformação hoje mesmo. E antes de você sair, eu quero pedir uma última coisa. Se você ainda não deu um like neste vídeo, clica agora. Compartilha com outras 3 pessoas que você sabe que também precisam fechar ciclos e curar feridas. Deixa nos comentários essa mensagem. Deus fecha ciclos e cura feridas na minha vida. Deixa para que a gente possa orar junto com você. Se inscreva no canal e ativa aquele sininho das notificações. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe abundantemente. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo te encha de poder, de autoridade, de convicção absoluta de que até o fim deste ano, ciclos serão fechados, feridas serão curadas e novos tempos serão abertos na sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor, aquele que faz todas as coisas novas e fecha ciclos para abrir novos começos. Amém e amém.